Isaías capítulo 9, 2 Pedro 3, capítulo 3, versículo 8 e 9. Nós temos declarado Isaías capítulo 9, versículo 6, onde nós dizemos que o nosso Jesus seria chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Vamos meditar hoje sobre o Pai da Eternidade. Amém? 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 e 9. Conforme você vai achando, te peço que se coloque de pé em reverência à santa palavra do Senhor. Amém? O Senhor vai ministrar cura no seu coração hoje. Diz assim a palavra do Senhor: contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Senhor não se atrasa em cumprir as suas promessas, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Recline a sua cabeça. Senhor, fala conosco nessa noite. Nós sempre na Tua presença te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, omissões, atitudes, aquilo que foi normal aos nossos olhos, aquilo que foi normal, Senhor, ao nosso entendimento, mas desagradou ao Senhor. Nós queremos nesse momento te pedir perdão, em nome de Jesus. Te pedimos agora que o Senhor venha passar do Teu sangue sobre a nossa mente, para que a nossa mente seja renovada e nós venhamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Ilumina os olhos do nosso coração, para que a cada dia possamos conhecer o destino a qual o Senhor nos propôs, a carreira que o Senhor nos propôs, Senhor, para ser desenvolvida, Senhor. Te pedimos força, te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer nessa caminhada, que nós não venhamos olhar para a direita nem para a esquerda, mas estejamos sempre olhando para Cristo, nosso alvo, o nosso autor e consumador da nossa fé, porque a nossa fé, Senhor, está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Declaramos no nome de Jesus que os planos do diabo contra a nossa vida já está cancelado, anulado e não prosperará, porque o nosso Deus é forte e agindo Ele ninguém pode impedir. Destruímos nesse momento toda obra de inveja contra a nossa vida, toda obra arquitetada nas trevas contra nós é quebrado agora, anulado em nome de Jesus. Que os nossos inimigos sejam levados, amarrados e amordaçados, entregues nas mãos do Senhor Jesus, para uma terra sedenta, árida e frutífera, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Seja conosco, Pai, fala conosco, é o que nós te pedimos. Espírito Santo de Deus, guia essa palavra, confirma ela com sinais, prodígios e maravilhas, para que o teu povo possa crer, para que o teu povo possa crer, para que o teu povo possa crer, Senhor, que Tu és o Deus vivo, que desceu do céu, mas está aqui conosco, Senhor Jesus. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Que assim seja. O apóstolo Pedro, ele traz uma palavra muito profunda e reveladora. Ele diz assim, olha, para os crentes, para os cristãos, ele diz assim, olha: contudo, amados, existe um princípio que vocês não podem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós vemos aqui o Senhor sendo revelado para nós como o Senhor do tempo, como dono do tempo. Então, quando nós temos esse princípio dentro do nosso coração, nós amadurecemos para entender os planos e propósitos de Deus para a nossa vida.
Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como está o teu coração, mas o Senhor te trouxe aqui para ministrar sobre você, ministrar sobre o teu espírito cura, para que você venha aprender a descansar em Deus. Diga comigo assim: me ensina, Senhor, a descansar em Ti. Não sei se você passa por isso, mas constantemente a vida e os momentos a qual nós estamos vivendo nos pressiona a querermos que tudo aconteça rapidamente. Nós acordamos já querendo que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Mas o que acontece? Nem sempre tudo vem no momento que nós queremos. Nem sempre a bênção chega no momento em que nós desejamos. Nem sempre o agir de Deus acontece no momento em que nós olhamos, clamamos e pedimos ao Senhor. E quando nós nos deparamos com essa situação, existem duas alternativas para o ser humano: ou ele desiste, ou ele volta atrás, ou ele continua perseverante. O apóstolo Pedro nos mostra um princípio, ou seja, se você aprender a esperar em Deus, se você aprender a descansar em Deus, tudo se torna mais fácil. Quando você amadurece e desenvolve o teu espírito para deixar que nada venha roubar de dentro de você a certeza de que Deus é contigo, você aprende a descansar. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, parece que é muito fácil, mas no dia a dia, na nossa prática diária, isso é difícil. Por quê? Porque desde pequeno nós somos treinados, condicionados a marcar na nossa vida tempo, né? Nós vemos as criancinhas de qual eu vejo o Lucas lá em casa, né? Nós já queremos colocar um horário para ele dormir. Aí a criança cresce, logo ele vai aprender que ele tem horário de dormir, horário de acordar, horário de comer. Aí depois vai para a escola, aí tem o horário da escola, horário da merenda, aí depois tem a tarefa, aí ele cresce, né? Aí conforme vai passando o tempo, ele vai trabalhar. Aí ele tem o horário de passar o ponto, o horário do descanso, o horário de voltar dos 15 minutos de descanso, passa o ponto para ir embora. Aí chega em casa, tem que estar junto com a esposa, fazer a janta. Então o ser humano, ele vive condicionado diante do fator tempo. E quando você e eu não sabemos lidar com isso, isso acaba se tornando o quê? Um peso na nossa vida. E nós ficamos angustiados, ansiosos, porque nós queremos que as coisas se resolvam, mas ao diante dos nossos olhos, nem sempre tudo está acontecendo. Mas ele disse assim: olha, existe um princípio que você deve deixar bem claro dentro do teu coração, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas o Senhor, Ele não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Então Pedro observou que muitos ficavam no burburinho, falando um para o outro: olha, Deus está atrasando a se cumprir a sua promessa. Não é isso. Às vezes o adversário da nossa vida traz essa sensação dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração. E o inimigo às vezes fica jogando suas setas, fica soprando no teu ouvido, dizendo: olha, está demorando demais. Você fez um pedido, você colocou o seu clamor diante de Deus, você está fazendo tudo certinho.
Você está lendo a palavra, você jejua, você ora, você vai à igreja, você deixou de roubar, de matar, você deixou os velhos hábitos, mas parece que tudo demora a acontecer na nossa vida. E o inimigo, sabendo que eu e você temos uma tendência a querer que tudo aconteça rapidamente, ele usa essa estratégia para te cansar, para te desanimar, para fazer com que você olhe para trás. Diga comigo: eu não posso olhar para trás, eu não posso prender a minha vida no passado, porque o meu Deus é um Deus de novidade de vida. E quando o inimigo percebe que ele consegue tirar a paciência do ser humano, tentando dizer para ele que a promessa está demorando demais, que acontece mais rápido na vida do irmão da direita, do irmão da esquerda, do que na sua, o que acontece? A pessoa se cansa, a pessoa se frustra, e uma vez a pessoa cansada, frustrada, desanimada, abre uma grande porta para uma semente perigosa ser plantada no coração do homem, que é a semente da dúvida. Quando no seu coração você se vê perguntando para você: será que eu escolhi certo? Será que eu estou com Jesus? Essa foi a escolha certa para a minha vida? Será que valeu a pena deixar tudo para ficar andando nesse caminho estreito? Quando será, fala mais alto dentro do teu coração, você tem que se levantar e repreender, no nome de Jesus, essa semente maligna que foi plantada no seu coração. Quando o apóstolo Pedro, ele apresenta esse princípio para os cristãos, ele está dizendo: olha, entenda uma coisa, o Senhor Deus tem a sua forma de trabalhar. Com uns ele trabalha mais rápido, com outros ele trabalha mais lentamente. Há tempos que parece que tudo coopera e nós ficamos alegres, mas quando a tempestade vem, parece que tudo vai desabar. Mas Deus sempre está no controle da vida daqueles que pertencem a Ele. Olha que interessante. Deus, ele é um Deus de equilíbrio. Ele não é um Deus de excesso. Deus não quer que você seja escravo dessa situação, que você viva perdendo a paz, esperando que as coisas aconteçam rapidamente. Você foi criado para ser um adorador, e como adorador, os seus olhos estão fixos no autor e consumador da tua fé. Enquanto você adora, enquanto você louva, enquanto você dá graças ao Senhor por seus bons feitos, o Senhor vai estar trabalhando. Mas nós temos um costume muito perigoso. Quando tudo parece que está em silêncio, nós temos a impressão e absorvemos para dentro do nosso coração que Deus não está trabalhando, que Deus não está fazendo nada por nós. Deus colocou dentro de nós uma capacidade para entender e compreender que existe o período ideal para realizar algo na vida do homem, e isso se chama tempo de Deus. Se você vai cozinhar, se você é apressado, você come cru. Se você deixa passar demais, você come algo queimado, passado. Por isso que o nosso Deus é um Deus de equilíbrio. O nosso Deus não é um Deus de excesso. Ele coloca algo na nossa mão
quando nós estamos preparados para trabalhar com aquilo. Desde que eu me converti, eu ouço pastores falando assim: olha, Deus só vai dar um carro se você estiver preparado para dirigir esse carro. Não adianta nada você pedir um carro se você não tiver uma carta de motorista. Se você não tem a carta de motorista, você vai dirigir contra a lei. Então nosso Deus, Ele é um Deus tão perfeito, Ele é tão soberano, que Ele coloca algo na nossa vida quando nós estamos preparados. E isso é difícil de entender, isso é difícil de compreender, porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós sempre vamos achar que nós estamos prontos. Nós vamos sempre achar que aquela hora, que aquele é o momento. Mas só o Senhor, Ele sonda as verdadeiras intenções do nosso coração. Somente o Senhor pode entrar com sua visão de raio-x no seu coração, a qual Ele diz que o seu coração e o meu é um coração enganoso, um coração corrupto, quem o conhecerá? E assim, por não saber lidar com isso, nós muitas das vezes não somos efetivos nos resultados a qual nós queremos receber. Quando você serve ao Senhor, você é chamado para sair do tempo cronos, esse tempo cronológico marcado pelo seu relógio, para você entrar no tempo kairos de Deus, o tempo de Deus, onde as coisas acontecem segundo a vontade. E a palavra do Senhor diz no livro de Romanos, que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, que os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito, são pensamentos de paz, pensamentos grandiosos. Será que você pode se alegrar em Deus? Será que você pode querer continuar a vencer? Porque existe um Deus que realiza promessas, mas existe o processo para passar. Eu achei isso muito interessante, quando o Espírito Santo falou ao meu coração, que o nosso Jesus, o Pai da eternidade, Ele tem poder para realizar coisas na tua vida. Ele tem poder para abrir a porta que você espera. Ele tem poder para cumprir o desejo do teu coração. Ele tem poder para transformar a tua família. Ele tem poder para libertar. Ele tem poder para curar. Ele tem poder para fazer coisas grandiosas. Mas o poder da transformação, o poder da mudança, o poder da realização de coisas na nossa vida, anda junto com o poder da transformação. Querer a bênção, quando você abre a tua boca e você coloca uma oração diante do Senhor, pedindo: Senhor, faça isso na minha vida. Você tem que estar sendo preparado, você tem que se preparar para passar pelo processo de transformação de Deus. Senhor, abre essa porta de emprego. Você pode ter certeza que Deus vai trabalhar em você, vai transformar algo na tua vida, para que você seja merecedor de passar pela porta. Só que o cristão não entende isso. O nosso Deus não trabalha com pó mágico, a qual Ele abre lá o seu alforje e de repente vem com o pozinho do plim-plim, joga lá plim-plim, tudo mudou. Não. Tudo que o Senhor colocar na tua mão, tudo que você pedir para Deus, você tem que estar preparado para passar pelo processo da transformação. Assim, antes de alcançar o que desejamos, nós temos que ser transformados para receber. E aí muitos retrocedem. Volta para o início da fila. Por quê? Porque quando eu chego no determinado momento, que é comigo a transformação, não é isso?
Senhor, muda o meu esposo, muda a minha esposa, muda o meu filho, muda a minha filha, Senhor, muda o meu patrão, Senhor, muda isso, muda aquilo. Antes de acontecer ao seu redor, tem que acontecer com você, dentro de você, é com você. Um vencedor, ele não é construído através da transformação dos outros, mas é através da própria transformação. Por isso que Pedro sabiamente orienta a igreja dizendo: olha, não se esqueçam. Ele disse isso porque com o passar do tempo nós temos a tendência a se esquecer. Ele diz: olha, não se esqueça que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A pessoa, antes de conhecer Jesus, passa anos servindo a outros deuses, passa anos conduzindo a sua vida na libertinagem, às vezes na bebedice, na comelança, na festança. Aí ela vem para Jesus e ela quer que Jesus transforme a vida dela em uma semana, em um dia, em uma hora. Por isso que você não pode se esquecer que o Senhor Jesus tem a sua forma de trabalhar. Quando você olha Jesus realizando os seus milagres, as suas ministrações, teve pessoas que na hora receberam o seu milagre. Mas eu acho lindo o tratamento de Jesus com Marta e com Maria. Foi no tempo de Deus, na hora de Deus. É lindo ver Lázaro sendo ressuscitado e saindo do túmulo. Mas você já parou para olhar o texto de um outro ângulo? O que Jesus queria tratar na vida de Marta e Maria, quando o milagre não veio na hora que elas esperavam? A gente só lembra do milagre de Lázaro, mas nós não lembramos do processo. O processo de trabalhar no coração de Marta, no coração de Maria, a qual um tempo antes, Jesus entra na casa delas, e vê uma mulher totalmente atarefada, Marta, querendo cuidar da casa, correndo, fazendo isso, fazendo aquilo, e Maria escolhendo a boa porção de ficar aos pés de Jesus para ouvir o que ele tinha de falar. E ali elas perdem o seu irmão e de repente elas têm que entrar no processo, entender que Deus tem suas formas de trabalhar. Está difícil? Você está cansando? Você já está tipo assim: poxa, será que eu escolhi certo? Deus tem suas formas de trabalhar. Jesus, ele deixou a eternidade, o Pai da eternidade, ele deixou o Kairos de Deus para entrar no tempo humano, no tempo Cronos. Por mais que ele sabia que ele ia morrer na cruz, que ele ia ter o resultado a qual o Pai queria, ele teve que esperar o momento certo, o momento certo de fazer o milagre, o momento certo de se apresentar como Filho de Deus. E será que eu e você queremos ser mais do que Jesus? Que soube passar pelo processo, que soube entender que a vontade do Pai era maior do que a vontade dele, que a vontade de Deus é mais soberana do que a nossa vontade. E aí ele diz: olha, o seu Deus não se atrasa, o seu Deus, ele não se atrasa. Diz o Salmo 121 que ele não muda, que ele não é como sombra de variação, ele não muda. O teu Deus é um Deus constante, Jesus é constante.
que esperar é uma habilidade desenvolvida. O que é uma habilidade? Conforme você pratica determinada coisa, você passa a ter habilidade para trabalhar com aquilo, né? Eu nunca fui bom de fazer embaixadinha de bola, né? Então você começa com uma, com duas, aí de repente você vai treinando e você tem a habilidade de fazer várias embaixadinhas, não é isso? Você vai trabalhar com bolo, você vai desenvolver a habilidade de trabalhar com bolo. Então você faz a primeira massa desanda. Mas aí você vai aprender a quantidade certa da farinha, do ovo, a quantidade certa de bater lá a massa, aí você coloca no forno. Você vai trabalhar com chocolate, né? O que acontece? Se você não derreter direito, desanda. Assim somos nós, cristãos, discípulos do Mestre Jesus. Nós temos que aprender a desenvolver determinadas habilidades espirituais que nos ajudarão na nossa caminhada com Cristo. E uma das habilidades fundamentais para o cristão é a habilidade de saber esperar. E saber esperar, ela vem junto da capacidade de saber confiar, né? Só é capaz de esperar aquele que confia. Só é capaz de esperar aquele que se sente seguro. E a segurança, ela é um resultado de um relacionamento com Jesus. Se você não anda com Jesus, se você não se relaciona com Jesus, você não se sente seguro para entregar a sua vida a Ele, a deixar a tua vida no controle dele. Ou você acha que é fácil? Você está passando por uma luta, pela dificuldade, e você fazer assim: Senhor, eu coloco no teu altar essa situação. Aí o que muitos fazem, viram as costas e já vai lá e pega o problema do altar e traz de volta. Sendo que uma vez colocada no altar, você precisa descansar e confiar em Deus. Deus trabalha por você. Aleluia. Você serve um Deus que trabalha por você. Aleluia. Aleluia. Não é porque você não está vendo ou que você não está sentindo que Deus não está fazendo nada na tua vida. Pelo contrário, se uma vez você entregou sua vida aos cuidados do Senhor Jesus, Ele se respalda para cuidar de você e colocar nas tuas mãos aquilo que você precisa. E o Pedro diz: olha, não se engane, não se esqueça que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele quer que todos se voltem para Ele e reconheçam Ele como seu Senhor e Salvador da sua vida. A segunda-feira está aí começando. Se Jesus não voltar hoje, amanhã nós temos tarefas para fazer. Uns vão trabalhar, outros vão descansar, outros vão trabalhar arduamente, outros vão trabalhar mais tranquilamente. Mas você precisa ter essa habilidade. Quando o diabo te confrontar, quando a vida te confrontar, para que você negue o seu Jesus, para que você volte as costas para Jesus, achando que Ele não está fazendo nada na tua vida, você venha dizer: não, eu sirvo um Deus que trabalha comigo, e no tempo dele tudo acontece. Por isso que Salomão, ao observar a inquietação do coração humano, eu acredito que Salomão deve ter ido lá para a janela do palácio real e colocou lá a sua cadeira e começou a olhar a inquietação do ser humano. Pare um pouquinho amanhã e olhe, observe a vida de alguém. Você vai ver que um vai ter uma correria
louca para ir para o banco porque precisa resolver algo. Outro vai ter uma correria muito louca porque vai ter que ir para um determinado lugar, mas marcou com outro para estar do lado da cidade, mas amanhã vai ter que estar do outro lado. Observe. E Salomão, ao observar essa inquietação que existe dentro do coração do homem, ele pega e ele diz assim: olha, existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Quando eu gero isso dentro do meu espírito, quando eu desenvolvo essa certeza dentro do meu coração, por mais que as lágrimas não sejam evitadas de sair dos nossos olhos, eu entendo, se hoje é o tempo de chorar, vai chegar o dia e o tempo de cantar. Se hoje é um tempo em que eu estou passando por tempestade, vai chegar o dia em que o sol vai brilhar na minha vida, e eu vou cantar, eu vou me alegrar, e eu vou dizer: só o Senhor é Deus. Mas quando nós não temos essa habilidade dentro de nós, nós nos inquietamos, e muitas das vezes tudo aquilo que Deus está fazendo por nós, nós colocamos tudo a perder, porque a sensação mais chata de sentir dentro do espírito é a sensação de nadar e morrer na praia. Como é frustrante você correr e não chegar a lugar nenhum. Como é frustrante você lutar e não conseguir derrubar o gigante. Mas por que muitas das vezes isso acontece, pastor? Porque nós não tomamos posse, nós não construímos isso dentro de nós. Eu sou vencedor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se é tempo de chorar, eu vou permanecer firme chorando, porque eu sei que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! E aí nós temos que ser inteligentes e desenvolver essa habilidade de saber esperar. Abra sua Bíblia para você marcar, para você meditar essa semana no Salmo 90. No capítulo 12, olha o que o salmista falou. Olha o que o salmista fala. Ele entendeu algo assim, numa percepção espiritual que eu achei muito profundo. Você já deve ter ouvido falar desse versículo. Ele diz assim, olha: sendo assim, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Ele fala assim: olha, Eterno, olha, meu Deus, me ensina a contar os meus dias, para que eu possa adquirir um coração verdadeiramente sábio. Ele está dizendo: Senhor, me ensina a viver a vida verdadeiramente, para que eu não venha me esforçar em coisas que não valem a pena. Levanta a tua mão direita, eu quero profetizar sobre a tua vida e dizer que a partir de hoje você terá visão, em nome de Jesus, para colocar força somente naquilo que vale a pena. Eu profetizo isso em nome de Jesus. O salmista percebeu que muitas das vezes nós investimos tempo em coisas que não valem a pena. Lutamos guerras que só nos desgastam, que nós não conseguimos resultados agradáveis para nós. E ele diz: olha, me ensina a contar os meus dias, para que eu tenha um coração com sabedoria.
Entender que existe um tempo certo para tudo, nos traz uma boa condição de vida. Amanhã você vai ver que ainda existem promessas de Deus para a tua vida. Mas amanhã você vai começar diferente. Você vai começar com um novo espírito, um espírito vencedor. Você não vai mais se desgastar com aquilo que está roubando as tuas forças e não está dando resultado nenhum para a tua vida. Você vai ter coragem de desligar da tua vida aquilo que não te faz crescer. Deus está falando, o Espírito Santo está falando com você, homem, com você, mulher. Você precisa ter coragem para desligar da tua vida aquilo que não faz você crescer, que não faz você ir para frente. Às vezes são amizades, às vezes são comportamentos, às vezes são tantas coisas que você não vai para frente porque você não se desliga, você não corta e lança fora da tua vida. Deus te capacitou para você ser vencedor. Ele colocou o espírito de coragem, espírito de força e de poder dentro de você. E você tem que se levantar para viver coisas maiores. Mas é preciso entender que sempre tem o tempo de Deus. Que o tempo de Deus, quando vem na tua vida, traz algo duradouro e excelente, que não é destruído. Aleluia.